dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar. Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos tratar sobre um tema em continuidade, né, aos temas que nós estamos falando, que nós estamos vivendo nessas últimas semanas. Esse é o quarto encontro do nosso Catecismo da Igreja Católica. E na semana retrasada e na semana passada, nós falamos sobre Deus que vem ao encontro do homem por meio da revelação, né? E nós vimos isso. Hoje nós vamos falar sobre a resposta do homem a Deus. Em primeiro lugar, Deus vem ao encontro do homem, e hoje sobre essa resposta, né, do homem a Deus. Deus chama o homem, Deus se revela ao homem, e agora o homem dá a ele uma resposta. Tá bom? Então, acredito que talvez hoje a gente vai ter um tempo um pouco mais reduzido, porque o conteúdo também é mais curto um pouco, né? E aí mas a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Uma boa formação neste dia de hoje, tá bom? Então, seguinte, terceiro capítulo dessa primeira parte, nós vamos tratar o seguinte: a resposta do homem a Deus, em duas partes. Em primeiro lugar, no eu creio, e depois, numa segunda parte, no nós cremos. Tá bom? Dentro do conteúdo vocês vão entender por que tem essa diferenciação. Eu creio, nós cremos. Tá certo? Então, vamos lá. Como o homem responde a Deus que se revela? Né? De que modo, né? Como é que o homem responde a Deus, esse Deus que se revela a nós? Porque se ele se revela, ele nos faz um chamado a uma participação da sua vida. Então, como é que o homem responde a esse chamado de Deus, né? Que se revela a nós? Então, primeiro, sustentado pela graça divina, o homem responde a Deus, em primeiro lugar, com a obediência da fé. Vocês podem ver aí que temos algumas palavras grifadas, né? E você vai poder baixar aí no nosso conteúdo, na descrição do vídeo, o conteúdo para esse encontro também. Os slides vão estar disponíveis. Então, com a obediência da fé. Então, em primeiro lugar, ele responde a Deus com essa obediência da fé. O que consiste isso? Consiste em confiar-se completamente a Deus e acolher a sua verdade. Né? Se confiar inteiramente, plenamente nas mãos de Deus e acolher a verdade de Deus. Isso significa a obediência da fé. Então, não ter dúvida de que Deus cuida de nós, de que Deus está nos guiando, de que Deus está sustentando a nossa vida, porque Ele é providente, né? Ele providencia tudo aquilo que é necessário, e ao mesmo tempo, quando nós acolhemos a sua verdade, acolhemos Ele mesmo, porque Ele é a verdade, enquanto garantida por Ele, que é a própria verdade, né? Essa verdade que foi revelada porque Ele é a própria verdade. Tá bom? Então, como são nas Sagradas Escrituras as principais testemunhas da obediência da fé? Nós temos várias, né? Nós podemos citar muitas testemunhas dessa obediência da fé. Mas tem duas personagens que são muito importantes, né? E que o Catecismo cita para nós. A primeira delas é do Antigo Testamento, Abraão. Né? Em Romanos capítulo 3, ele disse, no momento em que Abraão foi colocado à prova, diz, ele teve fé em Deus. Na semana passada eu até citei, né, o episódio em que Abraão leva Isaac para o alto do Monte Moriá, e lá ele precisa sacrificar o seu filho, o filho da promessa. E com certeza naquele momento, aquela situação de ter que sacrificar o filho a Deus como prova da fé, foi a maior prova que Abraão teve em sua vida. Então, colocado à prova, Abraão teve em Deus a fé, porque ele sabia que se Deus prometeu por meio de Isaac uma grande descendência, um povo numeroso por meio desse filho, se Deus pede ele em sacrifício, ele vai dar um jeito
talvez até de ressuscitar esse filho, né? Mas obedeceu a Deus até o fim. E obedeceu sempre em seu chamado, né? Tornando-se por isso pai de todos os crentes. Abraão é também considerado um exemplo de fé, né? O pai da fé, né? Que quando foi chamado por Deus lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia, para ir para uma terra que Deus havia prometido, ele nem sabia onde era essa terra, e Deus não falou, vai para tal terra, ele disse, vai. E ele colocou o pé na estrada pela fé, sabendo que Deus ia conduzir os seus passos. E a segunda personagem que nós podemos encontrar como testemunha fiel da obediência da fé é a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, que realizou de modo mais perfeito essa obediência da fé durante toda a sua vida. Em Nossa Senhora, a obediência da fé é claríssima, né? No latim, né? na tradução latina da Bíblia, diz, né, fiat mihi secundum verbum tuum, que significa faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38, nós temos essa passagem bíblica, né? Então, é interessante, né, que a palavra de Deus em Nossa Senhora se faz. Por quê? Porque pela obediência da fé, ela acolheu essa palavra de Deus em sua vida, que é o Verbo encarnado. Na prática, o que significa para o homem crer em Deus? De modo prático, né, significa que o homem deve aderir a Deus, aderir ao próprio Deus, se entregando a Ele de modo total, né, dando a Ele assentimento a todas as verdades por Ele reveladas, porque Deus é a verdade. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque nós muitas vezes temos a tendência de pegar uma parte que nos convém na Bíblia, porque ela nos agrada, porque ela é boa, porque ela é com conforto, consolação, e aí a gente lê aquela palavra como plena verdade. Mas se tem uma palavra meio difícil, que me incomoda, que fala dos meus pecados, aí eu não quero essa parte não, eu deixo de lado, e aí não dou o assentimento à totalidade da verdade de Deus. Então, quando se trata, né, na prática, o que significa crer em Deus? Significa assentir, aceitar, receber, trazer para a vida todas as verdades da fé. Não uma parte delas, não as que me convêm, mas toda ela deve estar plenamente em minha vida, né, assentida na minha vida. E significa crer num só Deus em três pessoas, né? Crer na Santíssima Trindade, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só Deus que é três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. Tá bom? Então, passando para frente, né? Então, quais são as características da fé? Em primeiro lugar, a fé, na verdade, é um dom gratuito de Deus. E acessível também a todos os que a pedem com humildade. Nós precisamos entender que a fé ela é uma virtude, né? Como nós conhecemos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A fé é uma virtude, mas é uma virtude diferente, porque ela não depende, para que a gente a tenha, ela não depende de ter méritos, não depende de exercitar. Possuir a fé é um dom que nós recebemos como graça. É uma virtude, e aí eu vou explicar a diferença, né, de virtude e dom. É um dom porque recebemos de modo sobrenatural, mas é também uma virtude, porque nós não praticamos para receber, mas tendo recebido a fé, nós a fazemos aumentar na nossa vida, na nossa alma, fazemos crescer a fé na nossa vida, na medida em que nós a praticamos. Para possuir, não preciso praticar, mas possuindo para fazê-la crescer, aí sim eu preciso praticar. E por isso é uma virtude que nós vamos praticando e vamos fazendo crescer na nossa vida a fé. Então, ela é um dom gratuito de Deus, recebemos de graça, mas também é uma virtude
que está acessível a todas as pessoas que pedem com humildade. Eu me lembro bem que antes de ser padre, já estava no seminário, eu tinha algumas dificuldades de acreditar que Jesus realmente estava na Eucaristia, né? Que a Eucaristia é presença real de Jesus. Por quê? Porque eu não entendia, né? Até mesmo porque é um mistério, né? Como se pode compreender um Deus tão grande agora que se faz presente num pedacinho de pão, numa hóstia que se consagra sobre o altar. Então eu tinha dificuldade de compreender sobre a Eucaristia. E aí, então, num determinado momento eu aprendi uma oração que é chamada de ato de fé, né? Que nós podemos fazer, né? Uma pessoa, era um seminarista também na época, que me ensinou e ele dizia assim, já estava na teologia, quase sendo ordenado, e ele dizia o seguinte: quando você estiver diante de Jesus na Eucaristia, na hora da missa, você diga o seguinte: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E não demorou muito, meus irmãos e irmãs, não demorou muito para que Deus suscitasse dentro do meu coração essa fé inabalável em Jesus na Eucaristia. Eu creio, mesmo que eu não sinta, né? Porque a fé não é um sentimento, como muitas pessoas pensam. Ah, eu perdi a minha fé porque agora não estou mais sentindo como eu sentia antigamente. A fé não é um sentimento. A fé é uma adesão, falamos agora há pouco, é um assentimento da nossa vontade à verdade revelada. Se Jesus disse, isto é o meu corpo, eu não posso não crer. Eu devo aderir, fazer uma adesão da minha vontade, da minha fé, um assentimento àquilo que Jesus revelou para mim. Então, se ele diz, isto é o meu corpo, é o meu corpo. Né? É o corpo de Cristo e se torna para nós na Santa Missa. Então, as orações, os pedidos com humildade, Deus concede de modo como uma virtude sobrenatural que também é necessária para a nossa salvação. O ato de fé é um ato humano. Né? Essas orações que nós fazemos, como essa que eu acabei de citar, né? Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, é um ato de fé, isso é um ato humano. Isto é um ato da nossa inteligência, é um ato da nossa vontade, que sob a decisão da vontade, né? Que é a nossa vontade, movida por Deus, dá livremente o seu assentimento à verdade divina. Então, quando eu faço um ato de fé, que é um ato humano, Deus me ajuda, na minha inteligência, ajuda a minha vontade a me tornar livre, dá livre acesso a Deus. E aí eu posso compreender, não simplesmente de modo racional, mas compreender pela fé, a verdade divina revelada. Outra coisa, né, a outra característica da fé é que a fé é certa, né? Ela é um dom gratuito de Deus, mas a fé é certa, porque ela é fundada sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, como na semana passada nós vimos, que se manifesta na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Quando fala a palavra de Deus, ela está presente na tradição e na Escritura, tá bom? Então ela é certa porque está fundada na palavra de Deus. Ela é operante pelo amor. Está em contínuo crescimento, graças, em especial, à escuta da palavra de Deus e à oração. E aqui então temos duas partes muito importantes, que poderia talvez se tornar uma prática na vida de todo cristão. Antes de ir para a missa, para a escuta da palavra de Deus, essa palavra de Deus deve se fazer oração em sua vida. Ou vice-versa, ao escutar a palavra de Deus na missa, somos enviados em missão para anunciar a palavra. E essa palavra deve se tornar na nossa vida oração. Ela nos faz saborear desde já a alegria celeste. A fé nos faz experimentar uma realidade que é do céu de modo antecipado, agora, aqui, nesse determinado momento, nesse determinado lugar. Então é uma forma de antecipar. Por quê? Porque no céu nós não vamos precisar da fé. Não precisamos de fé no céu, porque a fé é uma certeza acerca daquilo que não se vê. E se no céu nós contemplamos a face de Deus, contemplamos Deus face a face, não precisamos mais da fé, porque Deus se revela para nós de modo pleno, de modo definitivo.
né? E aí a fé não é necessária para nós no céu. Mas na terra nós podemos participar, podemos experimentar essa fé de modo antecipado. Experimentar, né, a visão de Deus face a face no céu, de modo antecipado nós podemos tê-la pela fé. Por que não há contradições entre fé e ciência? Embora a fé sustente a razão, jamais poderá haver contradição entre a fé e a ciência. Por quê? Porque todas as duas ciências, todas as duas realidades têm origem em Deus. É o mesmo Deus que dá ao homem tanto a luz da razão quanto a fé. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, que significa a fé e a razão. Ele diz que a fé e a razão, elas constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Um pássaro não pode voar com uma asa só, ele necessita das duas asas. E por isso a fé e a razão constituem como que essas duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Eu fiz uma monografia de filosofia e agora, reconhecendo o meu curso de teologia, eu refiz essa monografia, esse trabalho de conclusão de curso, a respeito da liberdade do homem. E eu cito bastante, né, em Santo Agostinho, eu cito bastante essa compreensão entre a fé e a razão. Né? Se alguém depois quiser ter acesso, tiver interesse nesse trabalho, eu posso depois disponibilizar para vocês. Né? A frase de Santo Agostinho: quer crer para compreender, compreender para crer. Capítulo 3º, né? A resposta do homem. Se nós estávamos falando do eu creio, agora nós vamos falar do nós cremos. O eu creio é essa fé manifestada de modo individual, pessoal, não individualista. Precisamos entender, individual, porque sou pessoa, eu dou o meu assentimento com a minha liberdade. Mas nós precisamos entender que a resposta do homem, o nós cremos, a fé individual do homem está baseada na fé da igreja, na fé eclesial. Por que a fé é um ato pessoal e ao mesmo tempo eclesial? A fé é um ato pessoal enquanto resposta livre do homem a Deus que se revela. Com a liberdade, eu dou o meu assentimento, com a minha vontade, à verdade revelada. Ela é também eclesial, ao mesmo tempo que ela é pessoal, ela é eclesial, que se exprime na confissão. Nós cremos. De fato, a igreja é a igreja que crê. Né? Não sou eu que creio do nada. A igreja crê e ela me dá essa fé. Então, deste modo, com a graça do Espírito Santo, a fé da igreja precede, ela gera e nutre a fé no indivíduo. Por isso, a igreja é mãe e mestra. Ela é chamada de mãe e mestra. Tá bom? Não, como diz São Cipriano, não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. É importante essa frase, né? Não podemos ter a Deus por pai se nós não temos a igreja como nossa mãe. Por que as fórmulas da fé são importantes? Né? Em primeiro lugar, quais são essas fórmulas da fé? São símbolos que exprimem a fé. Um dos mais antigos é a invocação à Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula da fé. Temos várias outras, né? Como o símbolo apostólico, que é essa que comumente a gente reza na Santa Missa, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquela versão um pouco mais ampliada dos artigos da nossa fé, e que nós exprimimos, o que foi definido, né, na verdade, por que chama niceno-constantinopolitano? Porque foi definido nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Né? Então, as fórmulas da fé são importantes por quê? Porque elas permitem exprimir, permitem assimilar, permitem celebrar e permitem partilhar, juntamente com os outros, as verdades da fé, utilizando uma linguagem comum. Então a gente pega de uma linguagem comum, de uma fórmula, e aí nós exprimimos de modo pessoal, individual, juntamente com o comunitário, com as outras pessoas. Nós exprimimos a palavra, né? Nós exprimimos
aquilo que cremos, a nossa fé, juntamente com os outros, certo? Com uma linguagem que é comum a todos. É muito bonito quando na Santa Missa, né, nós podemos exprimir juntos, rezando creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade de exprimir junto com todo mundo a fé que é da igreja, né? Expressa numa linguagem comum, expressa de uma forma comum. Tá bom? Então, continuando, né? De que modo a fé da igreja é uma só? A igreja, embora formada por muitas pessoas de diferentes línguas, diferentes culturas, de diversos ritos, ela professa unânime e a uma só voz a única fé. Como diz lá em Efésios capítulo 4, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, nós professamos, independente de rito, independente de credo, ou melhor, independente de cultura, né, de língua, professamos de modo unânime, a uma só voz, a única fé que foi recebida do único Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E que é transmitida pela única tradição apostólica. Né? Se nós pegamos a nossa Igreja Católica, é a única que tem a sucessão apostólica. Né? Então, é a única que professa a fé transmitida pela sucessão, pela tradição apostólica. Professa um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e manifesta um único caminho para a salvação, Jesus. Não existe outro caminho para a salvação. Jesus mesmo disse no Evangelho segundo São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós acreditamos num só coração e numa só alma. Tudo que está contido na palavra de Deus, transmitida ou escrita, na tradição, como nós vimos na semana passada, na tradição apostólica, né, na Sagrada Tradição, ou escrita na Sagrada Escritura. E nos é proposto pela Igreja como divinamente revelado. Nós acreditamos num só coração e numa só alma, tudo aquilo que é revelado por Deus para todos nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu disse que hoje seria bem curtinho, né, porque o conteúdo era bem pouco, mas fica o meu abraço, né, essa na verdade é uma gravação. Eu estou aproveitando essa semana para poder me fazer um retiro, um descanso, me encontrar com a minha família também, num lugar isolado, né, sem o risco dessa pandemia aí que está assolando tantas pessoas. Mas fica o seguinte, né, vou deixar disponível aí para vocês uma atividade que vocês vão poder acessar pelo link na descrição e que vocês vão poder também acessar, né, fazendo perguntas. Então, as perguntas dessa semana eu vou responder na próxima semana para quem tiver alguma dúvida sobre aquilo que nós tratamos nesse curso de hoje. Tá certo? Então, eu queria só recordar a vocês a importância de se inscrever no canal, os canais aqui, o meu canal pessoal, mas também tem o canal da Paróquia Santa Genoveva. Você pode se inscrever, você pode assinar aí, colocar o sininho para te lembrar, né, as notificações do nosso conteúdo, né, do curso que está sendo dado para todos vocês. Então, fica o meu abraço, que Deus abençoe vocês, se cuidem também nesse tempo de pandemia. É importante que nós permaneçamos o máximo possível em casa, na medida do possível, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar.